meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, Senhor. Restaure em mim, Senhor Jesus, tudo aquilo que eu já experimentei contigo no decorrer de toda a minha vida, Pai amado. Hoje o Senhor Jesus, através da palavra, vai nos falar sobre o tesouro que Ele nos confiou e o que nós temos feito com Ele. E esse tesouro é a nossa fé, esse tesouro são os frutos dessa fé que o Senhor Jesus nos confiou há muito tempo, desde que nós nos entendemos por cristãos católicos ou cristãos de qualquer outra fé cristã. O que nós temos feito com o que o Senhor nos confiou? Hoje a palavra vem nos dizer do Senhor nobre que ia sair para ser coroado, mas antes de sair ele confiou uma grande riqueza aos seus servos. Deixou 100 moedas, deixou 50 moedas, deixou 100 moedas para cada um, para 3 servos. E depois que ele voltou, ele cobrou exatamente o que esses servos fizeram com aquilo que lhes foi confiado. O primeiro servo, que tinha recebido 100 moedas, multiplicou, conseguiu fazer 1000 moedas. O segundo servo conseguiu dobrar, pela metade, fez 500 moedas. E aquele que recebeu 100 moedas, o servo que tinha medo, ele entregou as 100 moedas e o Senhor Jesus cobrou. Era melhor que ele tivesse colocado no banco, porque lá pelo menos teria rendido os juros. A passagem de hoje vem nos falar, gente, sobre a questão do tesouro que o Senhor nos confia. Nós já temos uma vivência muito grande, cristã, de muitos anos. Por que eu falei assim no início da oração de retomar, de relembrar muitas coisas que nós já vivenciamos? Eu estava refletindo sobre isso e pensando que todos nós, eu tenho certeza que você também, anos e anos atrás, no decorrer da sua vida, juventude, quando você é adulto, ou no início do seu casamento, da sua família, em qualquer situação, você já passou por tribulações terríveis, diversas, nós já passamos. E em todas elas nós vencemos, nós chegamos até aqui. Pense em quantas vezes nós estendemos os nossos louvores ao Senhor por situações que nós vivenciamos, por coisas que nós passamos, como o Senhor Jesus nos fez crescer na nossa fé, como o Senhor Jesus nos fez crescer através da própria experiência, como nós temos experimentado tantas situações e temos vencido tantas tribulações e tantas dificuldades, Hoje, atualmente, você passa por alguma situação, com certeza, a sua família passa, mas pense quantas inúmeras situações nós já passamos no decorrer dessa vida até agora. E é disso que o Senhor veio falar.
da importância de nós termos uma fé amadurecida, uma fé, sabe, que é um tesouro que Ele nos confiou e que é importante que nós vivenciamos e cada vez mais possamos fazer dar frutos a esta fé. É preciso que nós hoje, gente, com a fé que nós temos hoje, a gente possa ter uma visão ampliada de todas as coisas. É por isso que certas coisas que acontecem, não é simplesmente acontecer a gente cair na tribulação, a gente esmorecer na primeira situação. Nós já experimentamos tantas coisas, já passamos por tantas coisas e superamos com o Senhor, que hoje é para nós termos uma fé muito mais madura, uma fé muito mais fortalecida, não é verdade? Pensa comigo, nem na sua vida e na sua história, quantas situações não já foram passadas, não é verdade? E o que você tem feito dessa fé? Né? Que frutos tem dado essa vivência? Especialmente no tempo atual, né, onde nós temos falado muito sobre isso, onde todo mundo tem fechado seus ouvidos para a verdade religiosa, para a verdade cristã, que nós todos os dias estamos aqui lutando para poder ouvir um pouquinho, partilhar um pouco, né? As pessoas estão cheias de redes sociais, de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de tudo quanto é coisa, e isso faz com que a gente perca tempo com o Senhor, que a gente diminua o nosso tempo com Deus. E tem uma coisa que faz com que a nossa fé possa ser cada vez mais fortalecida e que os frutos comecem a brotar, que é um momento de oração. É preciso que nós tenhamos momentos de orações. Eu não sei se você tem momentos de orações além desse, do que a gente faz aqui todas as manhãs, né? É importante que sim, porque quando a gente tira um tempo para conversar com Deus, quando a gente tira um tempo para poder falar com Ele, por exemplo, a respeito do Evangelho que nós vamos ler aqui hoje, o Senhor Jesus fala ao nosso coração. Lembra que a gente falou um dia desse? O Senhor Jesus fala de dentro de nós. E a gente não tem dado ouvido. É importante ouvir a voz do Senhor. É importante conversar para que possa frutificar aquilo que Ele tem nos ensinado todos os dias. Aí sim, com essa fé amadurecida, com essa fé, como é que eu posso dizer? Que gera frutos, né? Nós podemos até anunciar, fazer da nossa vida um testemunho para que outras pessoas também aumentem a sua fé, também conheçam ao Senhor. Porque um dia esse rei, esse nobre voltará e vai perguntar para a gente o que nós temos feito desse tesouro, o que nós temos feito da nossa fé. E como será interessante, né? Seria bom se nós pudéssemos falar que nós demos o nosso melhor e nós multiplicamos aquilo que Ele nos deu. Porque aí Ele vai, né, olhar para nós e vai nos recompensar com tesouro eterno. Né? Mas vamos lá na palavra. Eu faço um resumo sempre da palavra antes, mas eu só vou ler para vocês o Evangelho. Mas a reflexão é exatamente essa: o que nós temos feito com o tesouro que o Senhor nos confiou. O Evangelho está lá em Lucas, no capítulo 19, versículos de 11 a 28. Naquele tempo Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, odiavam e enviavam uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Quando voltou, mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei com um lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei, colho o que não semeei? Então por que não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. E ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Quando nós fazemos frutificar os dons que Deus nos deu, Ele faz ainda se multiplicar, gente. Isso é impressionante como nós experimentamos essas graças. Quando nós colocamos em prática aquilo que Ele fala aos nossos corações, aos nossos ouvidos,
É impressionante como Ele nos confia cada vez mais e mais e mais e mais. Mas quando a gente deixa morrer aquela voz que Ele fala, a gente não ouve, a gente não dá sequência àqueles projetos que nós fazemos com o Senhor. O Senhor vai, e Ele mesmo, o Senhor vai dizer: todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém, palavra da salvação. Eu queria tirar de vocês nesse evangelho apenas essa conotação de que o Senhor já nos confiou um grande tesouro, que é a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa vivência com Ele. O que nós temos feito é preciso frutificar, é preciso multiplicar os dons que o Senhor nos deu. Onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, eu não sei, você sabe naquilo que você sabe fazer bem. Seja conversar, seja abraçar, seja acolher, seja cozinhar, seja, sei lá, falar, eu não sei. Mas é importante que nós possamos colocar em prática, em prol do reino do Senhor. Porque o rei vai voltar. E quando ele voltar, ele vai nos cobrar. E como eu falava há pouco, né? Que bom seria se ao Senhor voltar, nos encontrasse com esse tesouro multiplicado por 10 vezes mais. Porque Ele, além de nos confiar mais, né? Esse tesouro que o Senhor vai nos confiar já será um tesouro que estará reservado no céu, não é verdade? Para quem confia, para quem crê, como nós temos falado todos os dias. Por isso nós queremos pedir, Senhor, nesse instante, que Tu aumentes a nossa fé, Senhor. Que Tu possas nos fazer frutificar, Senhor Jesus, os dons que nos destes, Pai amado. Toca o nosso coração, Senhor Jesus. Nós precisamos de uma fé viva, Senhor. Uma fé, Pai amado, que possa fortalecer a nossa espiritualidade, que nós não tenhamos medo de professar aquilo que cremos, Senhor, que nós cremos em Ti, Senhor Jesus, Deus vivo, Deus santo, Deus imortal, Deus que reina para sempre, Tu que tens misericórdia, que nos acolhe, Senhor. Nós queremos testemunhar onde estivermos, Pai amado, sobre o Teu amor e sobre a Tua misericórdia sobre nós. Por isso, Pai amado, aumenta a nossa fé, Senhor Jesus. Dá-nos uma fé nova, Pai amado, que possa ser traduzida com as nossas ações, com a nossa própria vida, Senhor Jesus, para que outras pessoas possam também receber e acolher esta fé, Pai amado, abraçar esta fé e possam ser tocadas por Ti, Senhor, transformadas por Ti. Aí então nós compreenderemos que tem dado fruto todo o tesouro que o Senhor nos confiou. Fica conosco, Senhor Jesus, toca em nossos corações nesse dia e aumenta a nossa fé, Pai amado. Fica conosco, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Fica conosco. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Canta comigo. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, Senhor. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos, meu Senhor e meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta em minha fé, que eu possa ser testemunha do Teu amor e da Tua misericórdia, que o Senhor possa fazer brotar em nós todos esses frutos desse Espírito que nos batiza, que nos transforma, Senhor. Recebe o nosso coração e as nossas vidas, Pai amado, e nos ensina a partir de hoje nos comprometer para que nós possamos assumir o nosso compromisso de vida cristã, tirar o nosso tempo para orar, tirar o nosso tempo para conversar com Deus e para deixar Ele falar aos nossos corações. Amém. Que Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira. Tchau, tchau.